Meus caros, vivam bom dia no primeiro dia de primavera. Não parece nada, bem sei, mas é verdade. Hoje é o primeiro dia da primavera, embora, como podem ver nesta bela imagem aqui à minha direita, a Serra da Estrela esteja ainda cheia de neve. A minha gata continua a gritar com cio, não sei porquê, já não é tempo dos gatos nem das gatas, mas ela continua com este mau feitio, não sei a quem sai. E, como podem ver aqui nesta imagem, realmente temos Viseu no primeiro plano e temos a Serra da Estrela cheia de neve, onde eu me encontro lá ao fundo, ou seja, aqui mesmo em Ceia. Bom, meus caros, ontem este videozinho, as últimas tretas desmontadas do dia 20, está na minha página do Facebook, em qualquer uma delas, na principal João Tili. Vale a pena ver, tem aqui, para além destes sketches deste humorista, tem muito mais coisas de interesse. Como sabem, no próximo domingo há eleições na região autónoma da Madeira e o Chega jamais viabilizará Miguel Albuquerque. Por falar nisso, agora mesmo ouvi na Rádio Observador um debate sobre os negócios de Montenegro, se são legais, se são ilegais, se são éticos, se não são. Houve uma tentativa clara de branquear tudo aquilo, os preços é o que menos interessa, se o serviço foi prestado ou não é o que menos interessa, o que é preciso é nada, o que é preciso é não se discutir rigorosamente nada. Mas apareceu um advogado muito conhecido, o Saragossa da Mata, que veio dizer que esta prevenção, esta investigação preventiva do Ministério Público ou do Procurador, que é completamente inútil porque os dados que forem extraídos de lá não servem rigorosamente para nada e, portanto, trata-se apenas de uma manobra política. Ora, o Saragossa da Mata é um advogado conhecidíssimo a nível nacional porque tem presença quase semanal nas televisões e, portanto, quando um advogado de renome diz uma coisa destas, que aquilo que o Ministério Público está a fazer é bola, é nada, é simplesmente lavar a imagem, eu tenho o direito de ficar preocupado. Mas, enfim, vamos ver o que é que vai acontecer, mas já percebemos que não interessa se a empresa de Montenegro fez ou não, prestou ou não aqueles serviços e muito menos interessa o preço. Se 4.500 euros é normal, se é muito, se é pouco, isso não interessa nada. Toda a gente veio dizer para a Rádio Observador que isso não interessa nada. Portanto, tanto faz que Montenegro tenha prestado os serviços como não e tanto faz que ele tenha levado 4.500 euros ou 450 euros. Isso não interessa rigorosamente nada. É preciso levar a imagem de Montenegro, coisa que eu aqui não farei. Nem aqui, nem na Madeira. Como se recordam, o nível do mar subiu, recordam-se desde ontem, foi ontem que soube isto, o nível do mar subiu 38 metros após a última idade do gelo. Isto quem o diz são os cientistas holandeses, mas é preciso ver que, desde quando é que ele subiu? Desde há 11.700 anos e até há 3.000. Há 3.000 parou de subir. Ora que chatice. E eu a pensar que isto era tudo culpa nossa, da nossa emissão de CO2, que é o dióxido de carbono, o gás da vida, como devem saber. Sem dióxido de carbono não há vida na Terra. Eu pensava que a culpa era nossa, afinal não. Afinal é dos neandertais, afinal é dos homens das cavernas que há 12.000 anos têm feito o mar subir, vá-se lá saber como. Eu também penso que eles não sabem como é que conseguiram fazer isto, mas conseguiram, segundo a nova ciência, lá isso conseguiram. Parabéns. A AIMA que eu não lhe posso dar os parabéns. Alerta autoridades, eu pensava que a AIMA era uma autoridade, afinal não. A AIMA alerta autoridades para 1 milhar de estrangeiros com as mesmas moradas. Bem, mas ainda ontem vimos que havia 4.000 estrangeiros em 2 apartamentos. 2 apartamentos são 2 moradas, meus caros. Dá 2.000 estrangeiros em cada apartamento, o que é perfeitíssimamente normal para o Estado Socialista Português. A AIMA está a fazer uma verificação exaustiva de todas as moradas declaradas nestes processos e a reportar às autoridades, disse a agência, sobre os pedidos de manifestação de interesse. É um escândalo, como dizemos nós. O governo de Montenegro perdeu completamente o controlo. Milhares de imigrantes usaram moradas falsas, até a mesma morada, para não estarem a inventar, para ser mais rápido, usaram a mesma morada, milhares de imigrantes, e ninguém tem cobre nisto. Acham que isto é uma república das bananas? Não, isto também não. É uma república do bananal. Como eu digo, há 2 dias descobriu-se que 4.000 imigrantes moravam em apenas 2 apartamentos. Ontem descobriu-se mais esta.
Quem permitiu isto merecia estar preso. São crimes de lesa Estado, lesa pátria. Mas vai levar apenas uma palmadinha nas costas, lá o Presidente da Junta de Freguesia leva uma palmadinha nas costas, serão dezenas de milhares de votos a mais para o PS, mas S com um cifrão, S com um cifrão. Como é que um Presidente de uma Junta de Freguesia tem a coragem de legalizar, de atestar legalmente, não é, que 10 mil pessoas moram numa ruela, numa rua pequena, e que 4 mil moram em 2 apartamentos, e que mais de 1000 moram apenas num só? Como é que é possível? Isto é tudo casos cumulativos, não é o mesmo caso, são casos diferentes, e eu acho que todos os dias se vão descobrir casos destes, a não ser que haja uma ordem de cima para baixo que diga assim: ó jornalistas, parem lá com isto que vocês estão-nos a fazer mal. Depois vêm-nos cá pedir os 56 milhões e depois nós não temos para vos dar, não é? Portanto, parem lá com isso. Eu acho que já não se vão ver mais notícias destas nos próximos dias. Mas pode ser que me engane. Portugal atinge novos recordes de produção eólica, bem, realmente com o vento que está, mas não se iludam, quando há muito vento as pás param, dos geradores eólicos param por uma questão de segurança. Aquelas que não param incendeiam. O que é que acontece? Cada vez há mais energia renovável, não é? Atingimos novos recordes de produção eólica, o vento é de borla, então porquê é que a energia cada vez é mais cara? Vamos lá ver. Se a matéria-prima é completamente gratuita, o vento é gratuito, a água da chuva é gratuita, das barragens, e o sol ainda não se pagam, porque é que a energia em Portugal é cada vez mais cara? Alguém que me saiba responder, que eu fico aqui à espera, está bem? Muito obrigado. E este amigo, 200 quartos instalados numa garagem, também nota, e lojas no Seixal. Pastor evangélico lucra milhares de euros por mês, já ontem tínhamos visto isto, 200 quartos numa garagem. E vocês imaginam o que é que são 200 quartos? Parem lá um bocadinho para pensar. 4 quartos já é um T4, é um bom apartamento. 5 quartos, puxa, já é um andar grande. 5, são 200. 200, ninguém imagina o que são 200 quartos, em garagens e, diz aqui, numa garagem e lojas no Seixal. Transformaram lojas fechadas em moradias. Pastor evangélico lucra milhares de euros por mês. E eu a pensar que os pastores guardavam apenas gado, afinal também guardam seres humanos. É inacreditável. Será que lhes vai acontecer alguma coisa? O nível do mar subiu 38 metros após a última idade do gelo, meus caros, como vimos há pouco, mas isto foram 12 mil anos. Rapidamente 12 mil anos, parou há 3 mil, portanto lá está, 1000 anos antes de Cristo, desde há 1000 anos antes de Cristo até hoje não vimos o oceano subir nada. Oh, que chatice! Isso desmente toda aquela parafernália, toda aquela psicologia ou psiquiatria climática, é aquilo que eu chamo as alterações psiquiátricas. As alterações psiquiátricas. A produção eólica atinge recorde, como vimos ainda há pouco, a energia eólica atinge os recordes, mas eu aqui vou introduzir uma nova variável e um novo alerta para os meus visualizadores, que é o seguinte. Isto é fake news, porque eles dizem assim: a energia eólica atingiu 2 recordes de produção e potência máxima no dia 19 de março, portanto anteontem. A eletricidade gerada pelo vento abasteceu mais de metade do consumo nacional, mas foi naquele dia. Sabem porquê? Porque a nossa soberania pouco ultrapassa os 50% neste momento. Eu escrevi isto há poucas horas e enganei-me. Nem a 50% chega, como vamos ver a seguir. Era o número que eu tinha em cabeça. Que eu tinha lido uns relatórios nos últimos anos, mas foi na altura da Covid, aquilo, enfim, na Covid não refletia exatamente o que se passava em Portugal nos anos normais. Mas no tempo da Covid nós só éramos soberanos a 51%. Querem ver a quanto é que somos agora? Vamos ver no próximo post. Mas eu aqui digo assim, com todas as energias somadas, apenas conseguimos prover pouco mais de metade do consumo anual. E nem isso, como vamos ver a seguir. Já produzimos 83%, já, que há coisa de 10 anos, lembro-me de ver esse relatório, mas foi no tempo das centrais térmicas, tínhamos 3 centrais térmicas a trabalhar. Os últimos números de 2023, da energia limpa produzida em Portugal, pouco ultrapassarão os 51%, e vai ser menos, como vamos ver a seguir. Isto era o que eu tinha de memória, mas vejam o post seguinte. Fui estudar, fui ler, e fui ao relatório,
da Direção-Geral de Energia. Tenho aqui o link onde os senhores podem ver tudo. Afinal, o panorama energético português ainda é pior do que eu pensava. O último balanço energético da Direção-Geral de Energia e Geologia mostra que Portugal depende, afinal, ouçam bem, em 66,7%, ou seja, 2/3 dependemos do estrangeiro em termos energéticos, da importação da energia que nós consumimos. 2/3 é comprada lá fora. Nós só produzimos 1/3. Aqui está o link, na minha página do Facebook, vocês podem clicar, e eu fui buscar aqui o quadro principal, que tem o resumo, claro que demoraria horas a analisar aquele relatório, são muitas páginas, com muitos gráficos, e a maior parte deles não serve para nada. Ou seja, 2/3 da energia que gastamos é importada. Percebam isto. E apenas produzimos 1/3, claro, da energia de que precisamos. A nossa soberania energética simplesmente não existe. É bola. Consequência? Se, por via de um confronto ou de um conflito generalizado, ou um cataclismo qualquer, ou simplesmente por uma decisão política ou comercial, os nossos fornecedores nos cortarem a energia que nós compramos ao estrangeiro, Portugal simplesmente deixa de existir enquanto Estado soberano. Voltamos ao tempo da Idade Média. Porque sem energia não há transportes, sem transportes rodoviários e sem eletricidade não há comida, não há calor, não há combustíveis, não há nada. E sem nos podermos deslocar, porque não temos combustível, para outros países. Ou seja, ficamos condenados a ficar aqui. Poucos poderão fugir, os que estão na fronteira talvez consigam fugir, os que estão no interior, os que estão nas grandes cidades do litoral, não têm hipótese. Se houver um cataclismo, se houver apenas um corte, um fecho de torneira dos nossos fornecedores energéticos. Portanto, nós estamos completamente nas mãos, como podem ver aqui, a dependência energética em 2023, que são os últimos dados que nós temos, foi de 66,7%, exatamente 2/3. Ainda desceu 4,5 pontos percentuais face a 2022. Ainda desceu. Já foi até pior. Portanto, vejam, meus caros, o que é este país, se alguma coisa falhar a nível internacional, e vemos que de um momento para o outro instala uma guerra, instala um conflito, nós deixamos de receber o gás natural da Rússia, pelo menos via direta. Há quem diga que o estamos a receber via indireta, via Índia e outros países. Não sei se é verdade, se é mentira, nada disso se pode comprovar, é o que se diz, mas o que é verdade é o que está aqui neste relatório, no relatório energético, no nosso balanço energético último que nós conhecemos, estão aqui as fórmulas, está aqui tudo, a dependência energética em percentagem, é a diferença entre as importações e as exportações sobre uma soma de 3 parcelas, CEP, que é exatamente o consumo de energia primária, NMI, que é a navegação marítima internacional, e a AI, que é a aviação internacional. Vezes 100. Esta fórmula, que não fui eu que inventei, está lá no relatório, é a fórmula que nos dá a dependência energética, que é 66,7, exatamente 2/3 do que nós gastamos é importado. Meus caros, é esta a nossa situação e eu acho que o povo português se devia preocupar com isto, porque isto é muito mais importante do que qualquer outro assunto. Nós, de um dia para o outro, podemos ficar aqui retidos neste país sem podermos sequer sair, sem ter comida, sem ter aquecimento, se for verão, sem ter arrefecimento, sem ter frigorífico, sem ter nada. Sem energia, meus caros, não há nada, só há fome e miséria e enfim. E o que nós sabemos. E olhem, ficamos aqui no dia que há uma grande convulsão no aeroporto de Heathrow, não é? Em Londres, houve lá um problema, vejam bem, um problema energético numa central, perto do aeroporto, fez com que o aeroporto ficasse às escuras, ou seja, sem poder fazer aterrar aviões. Está a haver uma convulsão a nível mundial, a nível praticamente mundial, então a nível da Europa e dos Estados Unidos, a Canadá, tudo isso, milhares de voos a voltarem para trás. Há mais de 1.300 voos cancelados até a coisa de uma hora, neste momento deve haver mais. Andam milhares, centenas de milhares de pessoas no ar que têm que voltar para o seu destino ou para outros aeroportos, mas a maior parte deles está a regressar ao local de partida. É uma confusão a nível mundial. Isto é um dominó. Havendo uma falha de uma peça tão importante como o aeroporto de Londres, tudo o resto colapsa, todos os aviões têm que voltar para trás, está a ser o verdadeiro caos. Bom,
Vejam o que acontece, só uma central elétrica a variar. Uma central. Agora imaginem que avariava as centrais elétricas todas em Londres. Londres tem tantos habitantes como Portugal, sensivelmente, 10 milhões. Então vejam o que aconteceria. Era o caos total. Ao fim de pouco tempo iria morrer centenas de milhares de pessoas. Bom, que isso não aconteça, mas vejam o perigo que é apenas uma avaria numa central elétrica. Bom, esta fotografia, felizmente, não foi tirada no aeroporto de Heathrow, nem em nenhum aeroporto, embora aqui diga que sim, mas isto é com certeza é brincadeira. Partidas do aeroporto de Lisboa, claro que é uma brincadeira. Partidas do aeroporto de Lisboa, os nossos jovens universitários recém-formados, o melhor, a nata da nossa inteligência de futuro em Portugal. Nas partidas, nas chegadas, a inteligência que vem para o nosso país em catadupas, a morar em 2.000 num apartamento, 4.000 em 2, 10.000 na Rua do Bem Formoso. Meus caros, com um panorama destes, em que temos estas chegadas e estas partidas, o que é que nós podemos pensar do futuro deste país? Enfim, temos que dar a volta a isto e o mais depressa possível, não vos parece? Bom início de primavera e até mais logo.